Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa Escola das Emoções, Mente Renovada. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida e a sua casa. E antes de nós começarmos, quero pedir para que você também abençoe outras pessoas com esse conteúdo, se inscreva nesse canal e também compartilhe essa aula de hoje, que tem como tema: não nos cansemos de fazer o bem. O texto de referência está em Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Em outras traduções vai dizer desanimarmos. Sabe que invariavelmente vão ter momentos da nossa vida que nós vamos desanimar. Eu não sei se você já foi acometida de um profundo desânimo ao contemplar o curso natural desse mundo, a maneira com que muitas pessoas têm escolhido viver, e você olha e fala: olha, mas todo mundo faz. As pessoas estão preocupadas só com o seu próprio umbigo. Ah, fulano está fazendo isso, ciclano fez aquilo. E nós somos às vezes tentados a padronizar e normalizar comportamentos errôneos. E eu quero que essa aula possa te encorajar a jamais perder de vista os seus valores e o seu propósito em detrimento de outras pessoas que estão perdendo os seus valores e os seus propósitos. Então, se você que estiver anotando, vamos anotar essa frase: não posso negociar os meus valores e abandonar o meu propósito em detrimento de outras pessoas que estão negociando seus valores e abandonando seu propósito. Existem muitas pessoas ao nosso redor que nem sempre permanecerão firmes com uma convicção daquilo que inicialmente receberam de Deus. E isso guarda as nossas emoções e sela realmente o nível de saúde na nossa alma. Eu quero contar para vocês algo assim. Eu vou fazer 35 anos o ano que vem, mas de fato eu considero que a minha trajetória nesse curto período de tempo aqui na Terra, eu já tive muitas experiências. E eu já fui tentada muitas vezes a pensar sobre como é irrelevante, como não vale a pena você firmar seus pés na honestidade, na dignidade, nos bons valores, fazendo o que é bom, obedecendo a palavra. Existem situações tão desafiadoras, até mesmo tão horríveis, que nos dão uma tendência, nos dão a triste perspectiva, uma tentação na mente vem, um sussurrar do inimigo vem sobre nós para dizer: olha só, não adianta nada. É inútil fazer o bem, é inútil perseverar, é inútil tentar resolver da melhor maneira possível, é inútil tentar conversar, é inútil tentar reconciliação, é inútil perdoar. Só que o Senhor está chamando a nossa atenção nesse dia, através dessa aula, sobre como devemos perseverar em fazer o bem, não nos cansando. Por quê? Porque Gálatas 6, no versículo que eu li, nos declara que a seu tempo oportuno nós colheremos. Sabe que dificilmente você vai plantar uma semente num dia e no dia seguinte logo você já vai ter uma grande árvore para colher dela os seus frutos. Se você plantar uma mangueira, você vai ter que ter paciência, esperar alguns anos para colher saborosas e doces mangas do seu pé. Assim também na nossa vida espiritual, tudo que realmente é precioso, valioso, vai demandar um tempo de dedicação, semeadura, um tempo de espera, até mesmo que haja a alegria da sua frutificação e a colheita daqueles bons frutos. Então vamos caminhar um pouco mais. Eu quero ler com você aquilo que está escrito em Salmos 105, essa tradução que eu estou usando é NVT, Nova Versão Transformadora. E a partir do versículo 16, vai nos declarar, esse salmo vai nos declarar as verdades poderosíssimas sobre a vida de José. Verdades que nos norteiam muito
o quão vitorioso ele foi em toda a sua trajetória por ter perseverado em fazer o bem. E mandou vir a fome sobre a terra de Canaã. Isso está referindo a Deus. E cortou a provisão de alimento. Então, o Senhor permitiu e autorizou todas essas situações acontecerem. Então, enviou um homem adiante deles. Quero fazer uma pausa aqui. José. José foi enviado adiante deles. Adiante de quem? A casa de Jacó. Lembra? O nosso Deus é um Deus de aliança. Você tem que se lembrar que ele é um Deus geracional. Ele firmou uma aliança com Abraão. E através dessa aliança, ele passa essa mesma aliança para Isaac, que passa essa aliança para Jacó. E agora, nos tempos de Jacó, tempos complexos, o Senhor permite que venha fome sobre a terra. Mas da casa de Jacó, ele levanta um que vai adiante deles para o Egito, de onde o Senhor enviaria o socorro e a provisão para o tempo de fome. Então, o Senhor, ele tem planos para nós, que muitas vezes nós não entendemos. A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías sobre como os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Nem sempre nós vamos ter à nossa disposição todas as respostas, mas nós temos que confiar que o que ele está fazendo é perfeito e é muito bom. Então José foi enviado. Tanto é verdade que, se você for ler em Gênesis, quando José se encontra com os seus irmãos novamente, ele não os imputa culpa. Ele não diz: olha, vocês me enviaram para o Egito. Não, ele não acusou os seus irmãos. Sabe o que ele diz? Ele disse: foi o próprio Deus que me enviou. Não tenham culpa, não se sintam culpados, pois eu sei quem me enviou para o Egito, eu sei quem estava operando na minha vida quando foi permitido que aconteceram todas essas circunstâncias. Existem feridas que são abertas na nossa vida pela permissão de Deus. Existem circunstâncias na nossa história, por mais dolorosas e difíceis de compreender, que elas são a poderosa mão do Senhor nos enviando à frente para nos forjar, nos ensinar, porque através do nosso testemunho, através daquilo que nós vencemos, outras pessoas que virão após nós também poderão vencer. Talvez existem coisas na sua vida que você não está entendendo o que você está passando agora. E Deus está te dizendo: filho, filha, eu estou te forjando, te dando ferramentas, te dando alguns níveis de experiências comigo, para que lá no futuro outras pessoas possam olhar o seu testemunho, enxergar tudo que você superou e possam me glorificar e dizer: se o Senhor foi tão bom com fulano e permitiu que ele superasse essa dor, se o Senhor tirou aquela minha amiga da depressão, da ansiedade, se aquela pessoa superou o luto, se aquela pessoa superou essa crise financeira, eu também posso superar. Então, as pessoas que o Senhor coloca para ir adiante, para ir primeiro, viver situações até desafiadoras, dolorosas, essas pessoas são verdadeiros servos, filhos amados de Deus, onde o Senhor vai manifestar uma porção especial da sua graça, da sua glória. E eles vão ter a graça necessária para superar todos aqueles desafios e depois serem exemplo para outros que vão passar por coisas semelhantes, mas ao olhar o testemunho de quem já venceu, vão ser encorajados. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de perdoar. Não se canse, às vezes, de se calar. Não se canse de orar. Às vezes a caminhada vai ficando tão cansativa que o desejo, ele é legítimo em parar. Mas o Senhor te trouxe para assistir essa aula hoje para dizer: não é tempo de parar. Prossiga um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Pensa se José fosse resumir a vida dele só no primeiro momento, os primeiros anos da sua juventude, quando o caos se estabeleceu. Se José tivesse que firmar sua identidade, o amor de Deus, apenas quando ele foi lançado em um poço por seus irmãos, foi vendido para uma caravana de ismaelitas que o levaram para o Egito, e lá na casa de Potifar, ele recebe um cargo de confiança, ele prospera em todos os seus caminhos, mas como o inimigo é sujo, ele tenta José.
A esposa de Potifar, uma mulher de caráter duvidoso, deseja ardentemente aquele rapaz. Como ela percebeu que não ia conseguir, ela tenta obrigá-lo e ele tem que fugir. A túnica dele fica nas suas mãos. Sabe o que é interessante? Ele não desistiu de perseverar em fazer aquilo que era certo, o que era bom, mesmo tendo oportunidade. Você vai ter oportunidade. Você vai ter oportunidade de desistir. Você vai ter oportunidade de fazer aquilo que é errado. Você vai ter oportunidade de amargurar o seu coração, jogar tudo para cima e falar, não vale a pena. Eu vou fazer aquilo que for o caminho mais fácil, porque esse caminho de fazer o que é bom, fazer o bem, dá muito trabalho. E realmente, os caminhos que nos levam à eternidade, os bons caminhos do Senhor, eles sempre serão um caminho que aos nossos olhos humanos e para a nossa carne, um caminho estreito. Lembra que Jesus nos alerta sobre isso? Porque o caminho que leva à perdição, ele é sempre muito largo. Ele é sempre muito prazeroso. É tudo muito fácil. O caminho da perdição é sempre aquilo que traz muitas facilidades. Por isso que o caminho estreito, ele é um pouco mais apertado e difícil de você andar nele. Porque nós podemos nos cansar no meio da caminhada. Não tem muito espaço, não tem muito para onde correr. Então, que sua mente seja renovada nesse dia. Então, o Senhor enviou diante deles, em primeira mão, mandou José, porque o testemunho dele depois edificaria várias outras pessoas, como até hoje nos edifica. Até hoje, né? Milênios depois, nós estamos aqui falando de José, porque o Senhor o enviou primeiro para forjar o seu caráter, para ampliar a sua visão de quem era Deus, para fazer dele um exemplo de superação, de fé e daquilo que o Senhor pode fazer com alguém que persevera em fazer o bem. E o texto vai continuar dizendo, agora no Salmo 105, estou lendo o 17. Ele foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Faraó mandou chamar José e o libertou. E o governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Ele tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Gente, eu não sei como essa palavra impacta o seu coração. Mas de fato o Senhor fala muito ao meu coração. Esse salmo, ele é um salmo que tem uma riqueza muito profunda, porque nos traz uma perspectiva dos bastidores da vida de José. Sabe, ele foi ferido com correntes em seus pés. O seu pescoço, ele encontrou ferro, ele encontrou tantas limitações. Só que a Bíblia nos relata que foi o Senhor que o colocou à prova. Muitas vezes nós vamos ser provados pelo próprio Deus. E o próprio Deus vai nos permitir viver situações de muita dureza, onde Ele vai olhar e vai ver a resposta do nosso coração. Quando nós somos colocados à prova pelo Senhor, o Senhor está checando o nosso coração. Eu acredito que no primeiro momento, o coração de José, como de qualquer outra pessoa, foi checado e foi encontrar talvez algumas falhas ali. Vaidade, ofensa, rancor, melindre, fraqueza. Talvez em algum momento um sentimento de justiça própria ou de que estava sendo muito injustiçado. Talvez questionamento do porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Eu não sei. Eu só sei que o Senhor colocou José à prova e checou o coração dele antes de se fazer cumprir a sua palavra. O Senhor, ele é fiel e justo e ele fará cumprir. Aqui no 19 está dizendo, e o Senhor pôs José à prova até que chegou a hora de cumprir a sua palavra. Vai chegar a hora do Senhor cumprir a
palavra dele sobre a sua vida. Mas quando chegar essa hora do cumprimento da palavra, daquilo que ele disse que vai fazer com você, dos sonhos que ele colocou no seu coração, daquilo que a palavra do Senhor já liberou sobre a sua vida, esse momento você tem que ter certeza e clareza de que o seu coração já foi checado. Sabe, não fuja do processo, não queira acelerar processos no sentido de ansiedade, mas viva. Se o Senhor está te mostrando algo que você precisa se arrepender, algo que você precisa confessar, algo que você precisa se redimir, faça, porque é o tempo de você ter o seu coração checado e provado por Deus. E se você responde bem essa fase, se você se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, se você confessa, se você perdoa, se você abre o seu coração para ser curado, se você verdadeiramente se entrega, como Jesus se entregou como ovelha muda, sendo levada ao matadouro, gradativamente, automaticamente, poderosamente o Senhor virá e cumprirá a palavra que Ele tem ao seu respeito. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor. O orgulho que às vezes habita em nosso coração é tão mesquinho, endurece tanto as nossas veredas, escurece tanto a nossa compreensão de quem é Deus. Muitas vezes nós não temos clareza de quem somos, quão pecadores, maldosos, mesquinhos somos. Quantas vezes nós não temos uma real dimensão da quantidade de espíritos de engano estão diariamente tentando nos seduzir para não declarar e não submeter a palavra de Deus. Quantas vezes nós nos justificamos em vez de pedir perdão? Quantas vezes nós queremos justificar os nossos atos em vez de nos arrepender? Sabe, se você errou com alguém ou se você cometeu algum pecado, mas porque a minha infância, tá tudo bem. Sempre existirão motivos pelos quais nós erramos, mas nós temos que ter uma dimensão correta, que nossas justificativas jamais vão produzir perdão, mas a nossa confissão atrai a misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus nos proporciona recomeço. Jamais se cansar de fazer o bem é jamais se esquecer de que a única verdade que existe é a verdade da palavra de Deus. E o que mais me choca nesse texto é que ele foi ferido com correntes em seus pés e o seu pescoço encontrou ferro. A dureza da maneira com que José foi escravizado, talvez nos lembra situações onde não fisicamente estamos presos, mas emocionalmente. Talvez hoje você se encontre assim, com seus pés em correntes e com seu pescoço cheio de ferro ou cheio de limitações. Sabe o que isso nos lembra? Nos lembra muito aquilo que a ansiedade produz, sabe? A ansiedade, ela traz às vezes uma sensação de sufocamento. E existem níveis de ansiedade que realmente a pessoa tem uma experiência de falta de ar tão pesada que ela não se sente capaz de respirar. É uma experiência emocional, em outros casos espiritual, de que vai morrer por falta de ar. Então, essa experiência de ter o seu pescoço totalmente aprisionado nos diz de uma figura que podemos aplicar para termos também emocionais. O que hoje te estrangula? O que te sufoca? Qual situação tem arrancado a paz da sua alma e feito você se sentir como José, totalmente preso por ferros? Sabe, o que eu quero dizer para você com isso é que lá em Provérbios 3, o Senhor nos dá um bom remédio para isso. Olha só o que Provérbios 3:3 vai nos declarar. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do teu coração. O Senhor está nos dizendo, olha, José ele teve o seu pescoço preso a ferros, mas Salomão declarou, não tire do seu pescoço a bondade e a lealdade. São as únicas coisas que não podem sair de você. Sabe que nós podemos ser presos por inúmeras situações.
Talvez a situação que te prende é a maldade de outra pessoa. Talvez a situação que prende o seu pescoço hoje com essa sensação de sufocamento é a deslealdade de outra pessoa. Alguém que te feriu, que te magoou, que colocou a sua alma em grande aflição. E você sente como se o seu pescoço estivesse totalmente preso. A sua alma está sufocada com essa situação. Mas o Senhor está dizendo, a única coisa que você precisa ser, permitir que esteja rodeando e preso ao seu pescoço é a bondade e a lealdade. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as ao teu pescoço. Isso nos diz de uma postura onde eu compreendo que a única coisa que pode me prender dentro da minha consciência é um nível de lealdade, de consciência da bondade de Deus. Eu entendo a bondade de Deus e por isso eu posso manifestar bondade. Eu entendo o perdão de Deus por mim, por isso eu posso perdoar. Eu entendo a misericórdia de Deus por mim, por isso eu posso exercer misericórdia. Eu compreendo o nível de compaixão da parte dele que eu recebi, por isso eu posso ser uma pessoa compassiva. Quando você sai desse lugar de vítima, de autocomiseração, e você verdadeiramente se posiciona diante de Deus e prende no seu pescoço a lealdade e a bondade, toda essa situação de sufocamento não vai mais ter poder de te aprisionar. O que vai estar te prendendo não vai ser mais a escravidão de algum erro ou mágoa, mas sim a bondade de Deus que, alcançando o seu coração, te permitirá perseverar em fazer o bem todos os dias da sua vida. Não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo oportuno, as sementes que você plantar virão até você como uma grande e farta colheita. O inimigo te tentará. Ele vai falar para você, para de ser bobo, para de ser boba. Isso não vai te levar em nada. Isso não vai te levar em nada. Para de fazer o que é bom, para de fazer o que é honesto, para de limpar as suas vestes, para de fugir daquilo que é mal. Isso não vale a pena. O inimigo vai sussurrar isso nos seus ouvidos, mas cabe a você resisti-lo e declarar aquilo que está na palavra de Deus. Eu não vou permitir que a bondade e a lealdade me abandone, mas eu vou prendê-los ao meu pescoço. A lealdade e a bondade estarão presas a mim de tal maneira que vão governar e dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, de tal maneira que eu vou conseguir me comportar de uma maneira digna, porque no meu interior eu prendi a bondade e a lealdade a mim. Que você possa ser visitado pelo Senhor nesse dia. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e a sua casa. Até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus.